Que Deus abençoe a todos que assistem esse canal e desejam a presença de Deus. Não só aqui também nesse canal, mas todos os homens e mulheres de Deus que têm o Espírito Santo e pode te abençoar. Por isso que nós sempre vamos sugerir para você que assiste a gente que vá até uma igreja universal. Não porque nós estamos fazendo um time e nós lutamos por esse time. Na verdade, é muito mais do que isso. Nós passamos experiências com Deus, fomos curados, fomos tomados do mundo, viemos para o reino de Deus. Então nós podemos falar para você que lá resolve, lá a coisa realmente acontece, tá bom? Senão nós falaríamos do lugar, né, Glaucia? Como o lugar é a Igreja Universal, então nós podemos falar para você, porque nós passamos a experiência e sabemos que lá a coisa realmente acontece, tá bom, pessoal? E um domingo como esse, você não pode ficar em casa. É impressionante o número de cristãos que domingo ficam em casa. Realmente o domingo, pessoal, é o domingo da casa de Deus. A gente tem que buscar o Espírito Santo, tá legal? E a palavra que nós recebemos hoje, nos alimentou e nos fortaleceu, é a fé que nós estamos vivendo lá, das bem-aventuranças, que é o caminho que Jesus ensinou para que o ser humano tenha felicidade. Não para que ele seja feliz. É muito mais do que isso. Então, o Senhor Jesus deixou aqui o caminho, a chave, né, a forma disso acontecer. Porque o ser humano, por exemplo, uma mulher, ela acha que a felicidade está no pai dela. Aí ela vê que não está no pai dela. Aí o que ela faz? Busca um marido, né, para ter felicidade. Aí vê também que não foi no marido que teve felicidade. Aí o que ela faz? Vou ter um filho para ter felicidade. Aí o filho também não traz felicidade para ela. Ou seja, não está em ter as coisas. O ser humano é assim, luta para ter e quando tem, quer outra coisa, né? Pessoal, a felicidade está em ter o Senhor Jesus. E para ter Ele, tem caminhos e passos que nós temos que caminhar. Eu vejo muita pessoa dizendo assim, eu creio em Deus do meu jeito. Eu faço minha caridade, né? Eu não preciso ir para a igreja. Eu creio em Jesus, mas eu faço aqui desse jeito, né? E tal. Pessoal, não é do nosso jeito. A felicidade não está da forma que a gente quer. Porque a forma que a gente quer nós já fizemos. E deu errado. Só você olhar a sua vida e ser sincero. Você tem felicidade? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Todos nós temos que fazer essa pergunta pra gente. Eu tenho felicidade? O jeito que eu estou fazendo está me trazendo felicidade? A minha vida está saborosa? Está doce? Né? A minha vida está jorrando leite e mel, como a Bíblia nos promete? Então você começa a refletir. E você tem que jogar limpo, pessoal, com você mesmo. Porque é a sua vida. Sabe? Não vai ser nossos pais, não vai ser nossos amigos, os filhos, a família que vai ajudar a gente. Entendeu? O quem vai ajudar a gente é Deus. Não existe outro caminho. E ele deu a fórmula para essa felicidade. Você quer ver? Logo que o Senhor Jesus sai do deserto, ele não fez nenhum milagre. A primeira coisa que ele faz é passar as bem-aventuranças, é pregar. E pregar, né, sobre as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança que ele fala, pessoal, não se diz respeito às coisas dessa terra. Olha o que ele diz. Mateus 5, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus já abre, Glaucia, o seu ministério, não dizendo que a pessoa vai ter casa, não dizendo que a pessoa vai ter isso, vai ter aquilo. Não. O que a pessoa vai ter é o reino dos céus. Ele começa logo assim a pregação dele.
colocando isso como a coisa mais importante e a coisa, né, mais valorosa. Mas ele diz uma forma aqui dessa pessoa ter o reino de Deus dentro dela. E o reino de Deus dentro dela ocupa aquele vazio, essa solidão, a vontade de preencher com coisas. Que isso que essa pessoa faz, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, porque ela está vazia. Aí ele diz, vai ter o reino dos céus, vai ser dela. Pessoal, vai ser de você, pessoal. Jesus não mentiu. O reino de Deus vai ser dessa pessoa aqui. Qual? A pobre de espírito. Pobreza de espírito, Glaucio. E outra versão diz humildade de espírito, né? Certa vez eu ouvi um homem, né, dando uma explicação. Ele comparou isso aqui, a humildade. Sabe quando o vento, pessoal, bate no campo e o campo é cheio daquelas gramas altinhas? O vento é o Espírito de Deus. A grama somos nós. Você já viu que quando bate, a grama toda tá retinha, né? Mas quando bate, a grama faz assim, ó. Né, Glaucio? A grama se encurva para o vento. É exatamente isso que Deus quer da gente, pessoal. Que nós não confiemos na nossa capacidade, porque Ele está dizendo que o pobre do espírito, esse espírito aqui é o nosso. Eu tenho que reduzir o meu espírito a uma pobreza que vai me levar a uma dependência de Deus, Glaucio. Você está entendendo, pessoal? Porque enquanto você lutar na força do teu braço, achando que você é melhor que Deus, que você pode, da tua jeito, da tua maneira, criar teus filhos dessa forma. Não, eu sou assim, eu crio dessa forma, os meus pais me ensinaram assim, é dessa maneira que eu vou educar meus filhos, sabe? E em tudo você toma partido, você não é humilde. E o reino de Deus não é para você. Ele não vai vir para você. Ainda que você busque, você clame, mas você ainda precisa se curvar. Você precisa ser curvado. Por exemplo, antes de fazer esse vídeo, eu dobrei os meus joelhos. Eu me curvei para ele, pessoal. Porque eu poderia fazer esse vídeo com o conhecimento que eu tenho, ter lido a Bíblia. De repente, antes de fazer esse vídeo, ter estudado o que eu ia falar, gravado as palavras. Mas eu não queria usar isso para fazer. Eu queria e quero e sempre vou buscar que o Espírito Santo faça por mim. Você está entendendo, pessoal? Não só nisso, eu uso Deus em tudo na minha vida, como fizeram os homens de Deus, pessoal. Porque a Bíblia, Jesus não vai dar esse caminho e não vai ter exemplo. Então, tem exemplos na Bíblia de pessoas que deram ouvidos, né? Foram humildes, foram pobres de espírito, se anularam, abriram mão do conhecimento, das suas capacidades, né? Quer dizer, trataram isso como nada, para achar Cristo. É como o apóstolo Paulo fala, ó, eu fui isso, fui aquilo, mas eu considero tudo isso como refúgio para achar Cristo. Eu não utilizo nada do que eu fui, porque se tem uma pessoa que conheceu a Bíblia, pessoal, foi o apóstolo Paulo. A Torá, né? E também tinha, eu acho que a Menorá, que era a explicação da Torá. Ele sabia tudo. Quem fosse debater com ele na palavra, ele ia passar por cima. Ele se achava, Glaucio. Ele tinha um conhecimento profundo daquilo tudo. Ele falou que ele se sobrepunha aos demais em conhecimento da palavra. O homem era tomado, era de conhecimento, pessoal. Mas ele diz o seguinte, olha, de nada me adiantou aquilo que eu estava perdido. Foi obrigado a se curvar caindo do cavalo. Aí ele foi humilde, Glaucio. Porque ele sabia tanto e ele perseguiu os cristãos. E ele, com aquele conhecimento, Matava, acabava. Usava aquilo Usava como a palavra, pra ele matar. conhecia, mas então ele não conhecia, porque Ele não conhecia o espírito ele da não palavra. tinha o espírito da palavra, porque ele não era humilde. Ele conhecia a letra, né? E a humildade que traz o espírito, né? O mais importante que ele diz é o seguinte, o espírito. E ele sempre deixava bem claro para que nós não apaguemos o espírito. E uma das ameaça,
Mas o que Jesus falava para as igrejas que estavam andando fora da palavra, sem ser pobres do Espírito, era que ele removeria o candeeiro. Ele iria apagar aquela pessoa ia apagar, ia perder o Espírito. Ela ia ficar com a igreja, com conhecimento, com o povo. Cheio de obras, fazendo cheio de obras, porém sem Espírito. Sem o Espírito, você não é nada. Nada. Vou te dar exemplo de pessoas, homens de Deus, que colocavam Deus na frente. Então, vou te dar esses exemplos. Em primeiro lugar, eu vou te dar Abraão. Em todos os lugares que ele ia, pessoal, ele erguia um altar. Ele falava assim, ó, eu dependo de Deus. Primeiro altar foi em Siquém. O segundo altar em Betel. O terceiro altar, Hebron. E o quarto altar, Moriá, que representou a entrega, né, Glaucio? A entrega. Primeiro exemplo de todos os exemplos que a Bíblia dá. Outro grande exemplo, Daniel. Daniel então foi demais, né, Glaucio? Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, pessoal. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, esse decreto aqui, pessoal, tem como explicar, Glaucio, qual foi esse decreto? Armaram para ele, né? Armaram para que o rei assinasse um decreto dizendo que não se poderia se curvar a outros deuses que não fosse o rei, né? Fizeram uma estátua, né? Fizeram uma estátua e teria que adorar se curvar, adorar essa estátua. E orar para essa estátua. E Daniel... Aí Daniel, quando soube que o decreto tinha sido publicado, tu acha que ele se curvou, pessoal? Aí você não pode se curvar para isso, tá? Pro diabo, não. Você não tem que ser humilde de espírito com o diabo, não, tá? Aí é o contrário. Aqui Daniel mostrou que ele foi firme, né, Glaucio? Ainda que isso levasse o decreto à morte dele. Aí ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, né? Agradecendo ao Senhor Deus como costumava fazer. Então, Glaucio, o pessoal aqui não tá... O foco não é porque ele orava 3 vezes ao dia. O foco aqui é porque ele dependia, né, Glaucio? Ele sempre dependeu, né? Ele dependia. Ele sempre tinha essa prática de oração, de colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Então veio esse decreto, essa lei do diabo, vamos ver o que ele vai fazer agora. Se ele vai continuar colocando Deus em primeiro lugar. Se eu não buscar Deus, eu tô frito. Porque eu tô aqui na Babilônia, né? Cercado de povo que não é de Deus. Se eu orar, eu também tô frito. Pelo menos eu vou orar, tô frito, mas tô com Deus. Ele sabia que tudo que vinha de Deus, né? A sabedoria dele veio de Deus. Ele chegou ali para adivinhar os sonhos do rei através de Deus. Então, ele sabia que dependia de Deus. Se ele continuasse... Dependência total, humildade de espírito. O reino de Deus era dele. Olha que legal. Abraão, humildade de espírito. O pai era dele. Outro exemplo, Davi. Davi em tudo consultava a Deus, Glaucio. Por exemplo, 1 Samuel 23, 2. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Olha a pergunta que ele fez. Irei eu, Deus. Olha só a dependência, a humildade. O querer botar Deus na frente. Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, uma passagem. Davi em tudo consultava o Senhor, pessoal. E daí a resposta é de: olha, Davi, não vá pela frente, dê a volta, vá por trás. Deus dirigia ele. Quando ele estava na caverna para matar Saul, o Espírito de Deus, dentro do coração dele, deixou ele sentiu ali mal, não matou Saul. Então, ele buscava Deus. Ele fazia as coisas davam certo para ele, porque ele estava plantando só coisas certas, Glaucio.
com Deus. Porque ele viu que quem tirou ele lá de trás das malhadas e estava dando essas vitórias era Deus. Mas a gente pode ver que tem pessoas que no começo tinha essa humildade, né, de Davi, e por vencer muito, Davi poderia deixar entrar dentro Poderia, dele como fez Saul, né? O orgulho de dizer, eu venço tudo, eu tô indo, tô vencendo. E sou o rei agora, né? Sou rei, consegui chegar onde eu tinha que Matei chegar. Golias, sou ungido. Deus é comigo e eu vou sem consultá-lo. E quebrar a cara. E quebrar a cara. Talvez você esteja quebrando a cara. Quebra a cara aqui, quebra a cara ali, quebra a cara lá. Conhece a palavra, mas você não é humilde. O reino de Deus não está conseguindo entrar em você. Não está conseguindo ser seu. Porque Deus é um ser, Glaucia, que ele tem autoridade. Né? É ele quem manda. E nós temos que nos submeter a... Deus deixa você, né, escolher. Ou se submete a mim, e aí você vai ter as vitórias, ou você continua na tua orgulho, na tua arrogância, na sua prepotência, e você vai ter as suas derrotas. Não é assim, Glaucia? Sim ou não? Não é uma imposição. É como se o mar dissesse, a água dissesse para o peixe, não sai de mim. Porque a hora que você sair de mim, você vai morrer. Não é assim, Glaucia? Então fica em mim. Saber que ele é o Criador, ele que criou Ele tudo, que é o Criador. E ele sabe a tua necessidade. Ele te deu o oxigênio, ele deu as aves, os passarinhos, ele fez tudo, pessoal. E quando a pessoa se sente orgulhosa de que não depende dele, de que vai na força do braço, é remetido o pensamento em quem? No diabo, né? No diabo, que foi o que entrou se o levantou. orgulho e achou que poderia ser melhor que Deus. Né? Então você quer ver uma pessoa que é de Deus, ela obedece. Tá? Ela obedece. Você quer ver um maior exemplo? O maior exemplo da Bíblia de humildade, pessoal, foi o Senhor Jesus. Você lembra quando o Senhor Jesus estava no jardim do Getsemane? Pedro tira uma espada, corta a orelha lá do servo do sacerdote. E aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, guarda a espada. Você não sabe que posso eu orar ao Pai, rogar ao Pai, e Ele me enviaria agora mesmo 12 legiões de anjos e me tiraria dessa situação? Pessoal, um anjo no acampamento dos sírios matou quase 200 mil soldados. 12 legiões é igual a 12 mil multiplicado por 200 mil. Imagina então o número de anjos que Jesus poderia ter ali naquela hora. Jesus queria dizer o seguinte: se eu quiser, eu acabo com esse mundo agora. Mas eu, podendo fazer isso, não farei, Glaucia. Porque eu vou me submeter à vontade do Pai, que é ir para a cruz. Humildade. Pedro, guarda isso aí, meu filho. Pelo amor de Deus, eu sei que eu vou ter que passar por isso, filho. Deixa eu ir para a cruz. É a vontade do Pai. Humildade. Você conseguiria obedecer dessa forma, pessoal? Será que dá para você obedecer a Deus? Ficar humilde? Passar o que você tiver que passar? Mas com Deus, sabendo que é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. E aí você tem que ser humilde para você conseguir resistir, porque o diabo quer o orgulho dentro de você, para você tomar uma decisão errada. Sim ou não, Glaucia? Então abre teu olho. Por isso que Jesus começou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tá legal, pessoal? Então seja humilde. Vá hoje mesmo na Igreja Universal. Batiza-se nas águas, entrega a tua vida. Reveste-se do novo ser humilde. Anda com Deus, pessoal. Você vai perder só o que não presta. Os amigos que realmente não querem nada com Deus. De repente você vai perder uma pessoa que você ama, mas também não quer nada com Deus. Você vai perder. Mas você vai perder porque você vai ganhar. Você vai ter com Deus agora.
É uma nova vida. É do jeito que Ele quer, pessoal. É o reino dele, Ele é o rei. Ele que manda. E Ele vai te proteger porque você está se submetendo a Ele. Você vai fazer a vontade dEle, você vai agradar Ele. E Ele vai te honrar. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Tá legal, pessoal? Que Deus te abençoe. Essa é a primeira bem-aventurança. Tu acha que tu não vai ter felicidade? A felicidade vai morar dentro de você. Você vai ser a própria felicidade onde você chegar. Você vai aqui, você vai ali, você vai lá, você vai ter dentro de você a felicidade. Tá legal? E é isso que a gente busca fazer. Eu e Glaucio. Humilde. Dependência eterna. Querer Jesus. Tá legal, pessoal? Porque um dia a gente já fez da nossa forma, nós quebramos a nossa cara. Tá? A gente não é burro, não. A gente não quer mais ser enganado. Tá legal? Bom domingo para você. Até o próximo vídeo, se nós mantivermos a nossa humildade. Tenho certeza que Deus vai botar a gente aqui novamente. Tá legal? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.